hospitais deveriam ser o lugar mais seguro do mundo. É pra lá que nós vamos quando o nosso corpo falha em busca de cura e de alguma esperança. Mas ironicamente é exatamente por isso que eles são um cenário perfeito pro terror. Se a gente parar pra analisar bem, um hospital é um espaço liminar entre a vida e a morte. Todos os dias pessoas dão o seu primeiro suspiro de vida em uma sala, enquanto outros a poucos metros dali dão o seu último. Isso faz com que aquelas paredes não sejam apenas concreto, mas testemunhas silenciosas de milhares de orações desesperadas. Muitas vezes são mortes carregadas de medo, dor e arrependimento. Eu não quero morrer, senhor, por favor, eu não quero morrer. Despedidas que não aconteceram e palavras que não foram ditas. Situações onde alguém simplesmente não queria ir. Então, eu estou morto. E agora? Geralmente temos medo de hospitais abandonados pela estética macabra que ele transmite. Mas o medo mais profundo é do hospital que ainda está ativo. Você já percebeu que no hospital tudo é feito para te dizer que você não está no controle? As roupas que você usa são trocadas por um avental que te deixa vulnerável. Além de que você é colocado em uma cama com grades como uma criança ou um prisioneiro. Você deixa de ser uma pessoa com história e passa a ser algo do tipo um fígado na sala 302. Ou então, fratura no 5º andar. Esse ambiente altamente controlado é o cenário perfeito para registrar algumas coisas no mínimo bizarras. Como uma cadeira de rodas andando sozinha. Uma porta que se abre do nada. Lugares como o sanatório de Beverly Hills se tornaram praticamente um símbolo disso. Durante o auge da tuberculose, milhares de pessoas passaram por lá e muitas nunca saíram. Lá existe a história de um túnel usado para remover os corpos, justamente para evitar que os pacientes vissem a quantidade de mortes acontecendo ao redor deles. Hoje o local é vazio e silencioso, mas muitos relatos ainda continuam. Pessoas que visitaram o local dizem ter ouvido passos, crianças rindo e portas batendo. Isso não é só uma história isolada, são dezenas, centenas de relatos ao longo dos anos. Isso se repete em outros lugares do mundo. O Hospital de Taunton foi um hospital psiquiátrico marcado por tratamentos considerados extremos até mesmo para a época. Ele também carrega histórias que parecem não ter ficado no passado. Visitantes relatam sombras se movendo nos corredores, barulhos vindo de salas vazias e uma sensação pesada e difícil de explicar. É como se o lugar inteiro tivesse vivo de alguma forma. Talvez um dos casos mais famosos que misture tudo isso seja o Hospital Psiquiátrico de Gojian. O lugar teria sido palco de mortes misteriosas de pacientes dentro da ala psiquiátrica. Algumas pessoas também afirmam que o diretor do hospital enlouqueceu após os acontecimentos e acabou tirando a própria vida. Durante a noite, afirmavam ouvir portas batendo sozinhas, passos nos corredores e vozes vindas de salas vazias. A sala 402 acabou virando a parte mais famosa dessa lenda, porque diziam que ela permanecia trancada o tempo inteiro e que coisas estranhas aconteciam perto dela. Com o passar dos anos, o hospital ganhou a fama mundial como um dos lugares mais assombrados da Coreia do Sul. E é claro que cenários tão aterrorizantes assim, cedo ou tarde, se tornariam um cenário ideal para filmes de horror. No filme Gojian de 2018, nós acompanhamos uma equipe de um canal especializado em fenômenos paranormais que decide invadir o hospital psiquiátrico. O objetivo do grupo é puramente comercial. Realizar uma transmissão ao vivo na calada da noite para alcançar a marca de 1 milhão de espectadores e lucrar com patrocínios. No início, eles começam a forjar alguns sustos para manipular a audiência e inflar os números. Mas as coisas saem do controle quando forças malignas do hospital despertam de verdade. O que começa como uma busca cínica por engajamento se transforma em um pesadelo claustrofóbico de isolamento e desespero, onde cada câmera passa a registrar a perda absoluta do controle, culminando no horror inexplicável. Já o terror de Mercy Falls de 2005 se passa num melancólico e isolado hospital infantil que está prestes a fechar suas portas. A trama acompanha uma enfermeira que assume o turno da noite para ajudar a cuidar das crianças que ainda aguardam transferência. O clima de calmaria logo acaba quando os pequenos começam a relatar, aterrorizados, a presença de uma entidade maligna oculta no andar superior. Uma ala desativada e trancada há anos. Eles chamam ela de Charlotte, a menina mecânica. E essa entidade passa a atacar violentamente as crianças, transformando um hospital decadente em um cenário de pesadelo sob uma chuva constante. Os jogos também utilizam esse cenário para criar experiências perturbadoras.
No jogo From the Other Side, a narrativa acompanha um segurança no seu primeiro dia de trabalho dentro de um hospital sinistro que está passando por reformas. O que deveria ser uma noite pacata de vigilância logo se transforma num teste de sanidade quando o protagonista se vê obrigado a monitorar as câmeras do local e a caçar anomalhias bizarras que desafiam a realidade. O jogador precisa interagir com o ambiente e resolver esses fenômenos sobrenaturais para sobreviver à noite. Já em Unlimited, o terror é psicológico, focado na exploração e sobrevivência. Você precisa investigar ambientes escuros para desvendar o que aconteceu naquele lugar. O jogo evita o combate direto, apostando no suspense e na vulnerabilidade para gerar medo. À medida que você resolve quebra-cabeças e encontra documentos, a história se revela através de pistas ambientais, forçando o jogador a encarar entidades misteriosas enquanto busca desesperadamente por uma saída. Além desses, eu poderia citar uma infinidade de jogos que utilizam o mesmo cenário, mas daí o vídeo ficaria muito grande. O ponto é que tanto os filmes quanto os jogos utilizam os hospitais, porque no terror eles não são apenas cenários. Eles quase sempre funcionam como extensão do estado mental dos personagens. E diferente de castelos amaldiçoados ou florestas isoladas, hospitais são lugares reais. Lugares que existem praticamente em toda a cidade, onde pessoas comuns passam pelos momentos mais extremos da vida. Então quando um jogo ou um filme transforma um hospital em um pesadelo, a nossa mente aceita aquilo muito mais fácil. Porque no fundo aquele cenário já carrega medo por conta própria. E talvez seja isso que faz hospitais serem tão aterrorizantes. Não importa quantos monstros, fantasmas ou criaturas apareçam, o lugar sozinho já é desconfortável o suficiente.